Aqui é boa noite. Não sei aí que horário você está assistindo esse vídeo. Eu estou aqui em Araripina, terra do gesso, sertão do Araripe. Tá? Acho que acima de 95% do gesso do país sai daqui para alimentar essas construtoras aí todas que nós temos. Tá? Nós temos muitas minas aqui de gesso na região. Apesar de ser sertão, aqui foi mar durante muito tempo. E por isso que nós temos essa riqueza de minério de gesso aqui. Tá? Bom, eu queria, antes de começar o vídeo, falar para vocês que eu decidi que toda quarta-feira será lançado um novo vídeo. Tá? Então vocês podem esperar toda quarta-feira um novo vídeo. Você vai ativando o sininho, você vai poder ter esse comunicado aí do lançamento desse vídeo. Bom, a gente tem parado no item 4.4, que é o sistema de gestão da qualidade e seus processos. Eu vou dividir esse vídeo em duas etapas, tá? Eu preparei um material bem interessante, material prático para vocês. Eu vou falar agora para vocês da parte teórica, mas logo depois no vídeo, na sequência, esse vídeo é um pouco extenso, vocês terão exemplos de lista de materiais de serviço, exemplos de mapeamento de processo para construção civil. Então, assistam o vídeo até o final para que vocês possam ter acesso a essas informações. Tá? Então, o que é que o item fala, gente? O PQPH diz que tem que se estabelecer uma lista de serviços de execução, serviços controlados e materiais controlados. Tá? Uma lista documentada, essa lista documentada eu vou apresentar para vocês agora. Chequem aí. Então, aqui que eu estou mostrando para vocês agora é uma lista de materiais e serviços controlados, certo? Por escopo. Isso é um documento, então tem uma data aqui, ó, que pode ser a revisão. Então, no escopo de construção de obras de edificações, por exemplo, você vai ter lá os serviços, execução de forma, montagem de armadura, os materiais, chapa de madeira, compensado, aço, cimento, areia, certo? Então, tem todos os serviços que a organização considerou controlada e os materiais controlados, especificamente. Tá? Aqui embaixo, você vai ter construção de obras de saneamento. Aí você vai ter os serviços e os materiais controlados, locação, execução de escoramento, assentamento de tubos, e os materiais tubos, solo para aterro, estruturas, aí tem aço, areia, brita, nos serviços de estrutura, locação de obras, execução de fundação. Aí você vai ter também nessa tabela, construção de obras rodoviárias, todos os serviços, todos os materiais, tá, controlados, construção de obras de urbanização também, serviços e materiais controlados. Tá? Então, o PBQPH exige que você defina essa tabela. Pode ser feito da forma que está aqui, com os serviços e os materiais. Além da lista de serviços de execução, você vai ter também que definir um planejamento. Agora, o que é esse planejamento que a norma fala? É um plano diagnóstico. Para quem não tem PBQPH, que está implantando PBQPH, está atualizando, saindo da versão 2017 para 2018. Então, você monta um planejamento que envolve a implementação ou adequação do sistema ou a implementação do PBQPH para quem não tem com seus respectivos requisitos, seja nível A ou seja no nível B. Tá? No que tange a determinação de entradas e tudo mais que eu vou falar agora, você pode resumir essas informações no mapeamento de processo, que é o vídeo que eu vou mostrar em seguida. Tá? Esse mapeamento de processo ele vai ter entradas, vai ter sequência de interação entre os processos, vai ter saídas, método de monitoramento, vai ter os recursos necessários, as responsabilidades do colaborador, a abordagem de riscos e oportunidades vão estar contidos no mapeamento de processo. Detalhe, é um mapeamento por processo. O exemplo que eu vou dar para vocês mais na frente é do almoxerifado de uma obra, certo? Ele não vai atender todo o PBQPH. Você vai ter que montar um desse por processo. Tanto processos que ocorrem na obra, como processos que ocorrem no escritório. Então, vai ter um mapeamento para RH, vai ter um mapeamento para vendas, vai ter um mapeamento para execução de obra. O que eu estou mostrando para vocês é um exemplo. Antes de entrar na parte prática, que vocês vão ver agora, eu queria dizer a vocês o seguinte: muita gente tem me pedido, tem colocado, postado lá no
no YouTube comentários falando: eu quero essa planilha, como é que eu consigo essa planilha? Pessoal, para garantir a gratuidade dos vídeos, para garantir essa nossa plataforma, a existência do site, inclusive, nós vendemos alguns materiais. Todos os materiais que vocês estão vendo aqui na apresentação, eles foram criados, foram elaborados. Então, eu tive um cuidado especial nessa montagem, digamos assim. E a um custo acessível para a manutenção do site, nós disponibilizamos lá. Nada impede você pausar o vídeo e criar o seu. Isso é possível. Mas se você não quiser ter esse trabalho para facilitar, até porque são muitas ferramentas, são muitos documentos, você pode simplesmente ir lá e adquirir a planilha. Até agora eu mostrei para vocês o Diretriz por Cima de Gestão, DSR, e mostrei para vocês vou mostrar para vocês um mapeamento de processo. Então, esses dois documentos vão estar lá, vão estar disponíveis para que vocês possam adquirir. Nosso site, né, www.bjtreinamentos.com.br, é só clicar no botãozinho lá em cima, materiais. Aí você vai ter acesso. Também é lá que você tem acesso à prova dos cursos que já estão concluídos. Tá? O de PBQPH você não vai ter ainda, porque ainda não está concluído. Nós vamos concluir hoje o item 4 da norma. Quando a gente concluir toda a norma, você vai ter lá a prova disponível para que você faça. Tá bom? Bom, vamos para a parte prática então. Vejam só o mapeamento do processo. Esse é um mapa de processo do almoxarifado de uma obra. Por exemplo, você pode ver aqui o mapa de processo almoxarifado. Aqui tem líder, Érica Andrade. Aqui o código do documento, tá? NP02, versão 00, é uma informação documentada. Tá? O mapeamento do processo. BQPH pede, como a gente conversou antes, tá? Você tem a entrada aqui, ó, pedido de compra. Esse pedido de compra vai servir para a atividade de recebimento de material. A saída, material disponível para análise, certo? Pode ser para classificações ou pode ser pelo próprio almoxarife, a depender da análise. O cliente, tá? Aqui é a obra, responsável almoxarife. E você tem um risco aqui que é receber sem pedido. Tem que receber o produto com o pedido de compra. Então é um risco negativo. Percebam aqui, ó, existe risco negativo e risco positivo. O critério para definir se vai ou não haver ação, gente, eu coloquei isso daqui de baixo. Quem vai definir o critério é você. Ainda falar de risco mais na frente, tá? Mas eu coloquei aqui um critério bem light, que é o quê? Risco ligado ao contexto, azulzinho, esse aqui, ó. E se for uma atividade ligada diretamente ao atendimento ao requisito da norma, que são essas três aqui, ó. Então, basicamente, se for relacionado a um desses 5 pontos aqui, desses 3 vermelhinhos ou desses 2 azuis, vai ser necessário ação para abordar o risco, para tratar esse risco aqui, certo? Foi um critério que eu usei. Ou está relacionado ao atendimento ao requisito da norma, ou está relacionado a um risco ligado ao contexto, que pode impactar diretamente no resultado da organização. Quando eu falar desse item aqui, eu vou explicar melhor para vocês aqui, tá? Vamos pegar linha por linha aqui. Então, na segunda linha, você vai ter o quê? Material disponível para análise, como entrada e a inspeção do material, que é a atividade, certo? A saída, que é o resultado da inspeção, vai ser a devolução ou recebimento, ou seja, o status dessa inspeção. Ou vou devolver material ou vou receber. O cliente vai ser a obra, o responsável ou o almoxarife. Você vai ter aqui um positivo, porque vai ter um risco bom, que é melhorar a inspeção. Melhorar como? Aumentando as amostras, está aqui a ação, ampliar o volume de amostra. Lembra que eu defini como critério que eu vou tratar os que estiverem ligados diretamente a atendimento ao requisito da norma. Então, aqui, ó, vermelhinho. Então, eu defini essa ação aqui, tá? Essa ação tem que ser executada para demonstrar esse atendimento. Em se tratando do armazenamento do material, você vai ter aqui como entrada material aprovado e como saída material armazenado corretamente, atendendo a PAM, que seria o Plano de Armazenamento Material, que é um documento complementar a essa atividade aqui. Certamente vai estar citado nas informações documentadas aqui embaixo, certo? Lá vai ter as diretrizes de armazenamento, mas ainda falar um pouco mais na frente, quando a gente falar do 8.4 da norma. Cliente é a obra, responsável vai ser o almoxarife, o risco seria a frequência de goteiras sobre cimento. Então, isso é uma questão que vem acontecendo. É um risco negativo e, como ação para tratar o risco, foi providenciada uma lona para a cobertura do material, certo?
Em se tratando da avaliação dos fornecedores, requisito obrigatório na norma, as entradas seriam informações da inspeção e prazo, para que ele possa dar uma nota, gerar um índice. Falando em índice, aqui embaixo você vai ter um espaço de métodos de monitoramento, que eu até citei aqui, ó, índice de qualidade do fornecedor, índice de pontualidade do fornecedor. Daqui a pouco eu vou trazer essa parte de baixo mais para cima, para ficar melhor para vocês visualizarem. Tá? Bom, a saída vai ser o status do fornecedor, tá? Seria a nota dele nesses índices. O cliente é o compras, porque compras precisa saber se o fornecedor vai bem ou não, porque daí ele vai tomar as devidas precauções ou penalizações quanto ao fornecedor. O responsável vai ser o almoxarife. O risco, aí o risco positivo que eu coloquei foi considerar atendimento na avaliação de desempenho. O critério da avaliação aqui é prazo e inspeção. Então, uma oportunidade é considerar o atendimento ao cliente. E como ação, já que isso é um critério, como eu falei a vocês, de risco a ser tratado, visto esse tópico ser um item da norma, a ação seria alterar a avaliação, incluindo essa questão do atendimento. Certo? Já na requisição de material, que é outra atividade do almoxarifado, a entrada, eu estou pensando num Kanban de materiais, que é o que? Lá no almoxarifado, você vai ter lá umas demarcações que vão indicar o momento de pedido ou de requisição do material. A saída que você tem desse processo é a requisição ao compras, enviado ao compras. O cliente vai ser a obra, né, que depende desse material, o responsável, o almoxarife. O risco negativo, nesse caso, seria não considerar o plano de obra, o planejamento de obra. A gente sabe que em determinados momentos da obra vão ter determinadas aquisições em maior ou em menor volume. Então, deve ser considerado na definição dessa requisição em que momento, em que estágio está a obra. Deve-se talvez até consultar um engenheiro da obra para entender melhor a respeito desse momento, certo? Então, basicamente aqui, você não tem ação para tratar o risco, porque esse risco não foi considerado como parte do contexto, nem como requisito requerido pelo referencial normativo. E a nossa penúltima atividade do almoxarifado é o controle de ferramentas. Como entrada, você vai ter a solicitação do funcionário. Aí você vai imaginar lá no almoxarifado da obra, o funcionário vindo pegar uma maquita, vindo pegar um nível, seja lá o que for, certo? E como saída, você vai ter as ferramentas devolvidas. Você vai ter aquele montante de ferramenta que sai todo dia do almoxarifado e aquele montante que volta no recebimento. Então, assim, clientes são pedreiros e auxiliares, o responsável o almoxarife. Tá? Risco ou oportunidade. Vejam só, eu pintei de azul porque eu estou subentendendo que na minha análise de contexto eu considerei que custo está sendo algo fundamental, a manutenção do custo da obra. Eu não posso gastar mais do que foi orçado. E gasto com ferramenta, isso pode onerar também, dependendo do volume, o orçamento. Então, eu coloquei aqui como um ponto negativo, como um risco, funcionários mal intencionados, que poderiam se aproveitar da falta de um controle e levar essas ferramentas para casa, por exemplo. Então, uma ação que seria definida para tratar seria implementar um controle diário que a organização ainda não tenha. É bom salientar, gente, que essa ação aqui que está definida para tratar o risco, ela tem que ser uma coisa que você não faz. Que você nunca fez, não pode ser uma coisa que já vem fazendo. Porque senão não é uma ação, ok? E a última atividade, inventário. Você vai ter como entrada aqui o almoxarifado pronto para contagem, né? Você tem que separar os materiais, você não pode contar do jeito que está. Você vai ter um trabalho maior, digamos assim. O almoxarife geralmente faz isso, prepara o almoxarifado para a contagem. A saída você vai ter a acuracidade de estoque, que é o nível de precisão, ou seja, do volume de itens que eu contei, quantos bateram com o sistema. Você vai ter aqui como cliente os sócios, o interessado em conhecer, em saber o seu patrimônio, né? Porque estoque é um patrimônio, não deixa de ser isso, tá? O responsável é o almoxarife, lembrando que esse conceito do patrimônio não é um conceito contábil, tá bom? Estou só ilustrando. Responsável é o almoxarife. O risco ou oportunidade
é a falta de tempo para inventariar. Isso é um ponto negativo. O almoxarife fica muito envolvido com as atividades, chega um caminhão, ele tem que ir lá fazer cubagem da areia e termina que ele não tem tempo para fazer inventário. Então, como ação necessária, visto esse risco está atrelado ao contexto, tá? Para garantir que não haja desvios no estoque, por exemplo, a ação ficou criar um comitê de contagem. Então, o almoxarife não vai contar sozinho, ele vai ter uma equipe para fazer esse inventário, como muitas empresas já fazem por aí. Geralmente, nessas multinacionais, você não tem só um cara que conta, você tem uma equipe que faz aquela contagem, ok? Para finalizar, eu vou trazer aqui para o centro da tela do meu computador essa parte que é a parte aqui debaixo da tabelinha, que não mais nada é do que método de monitoramento, recursos necessários, que vocês estão vendo aí, certo? Informação documentada. Método de monitoramento é um indicador, se é supervisão, como é que eu monitoro aquela atividade, está aqui. Quando eu falo monitoramento, eu estou falando amplo, eu não preciso citar por atividade. Esse monitoramento do processo, como é que eu monitoro o processo almoxarifado da obra. Os recursos necessários ao almoxarifado, o que é que vai precisar? Vai ter computador, coloquei internet, espaço para almoxarifado, mas eu poderia incluir aqui equipamentos, amostras, coloque aqui bem amplo. Quanto mais você puder colocar informação aqui em recurso necessário, melhor. Pense assim, se eu tivesse que montar um almoxarifado de novo, em que lugar eu ia me alimentar de informação para poder montar? Seria aqui, recurso necessário. Informação documentada são os documentos de apoio que estão atrelados e que ajudam a organização a atender as atividades contidas nesse mapa, que aí eu coloquei avaliação de desempenho, ficha de verificação do material, no recebimento, dispersão, requisição de material, a PI, a PAN, a planilha de especificação do material e planilha de armazenamento do material, né, o plano, tanto faz, certo? Bom, gente, com essa apresentação das três quadrados, a gente conclui esse vídeo aqui, tá? Como eu falei antes, toda quarta-feira a gente vai lançar um vídeo agora, é só você ficar esperando aí, e a gente termina aí com esse vídeo, o item 4 do PBQPH SIAC, em sua versão mais atual. Espero que tenham gostado. Acesse o nosso site www.abjtreinamentos.com.br. Se gostou do vídeo, dá um like, ativa o sininho aí para toda quarta-feira você receber aí um comunicado do vídeo, certo? E divulga, gente, divulga esse canal aí para outras pessoas, que é importante para a gente. Espero que tenham gostado. Até o próximo vídeo. Até quarta.